Antes de começarmos a orar, respire fundo, feche seus olhos, se puder, e permita que seu coração se acalme. Este não é apenas mais um momento qualquer. Este é um encontro com Deus. Um tempo separado para que a palavra dele fale profundamente com você, transforme seu interior e alinhe seu espírito à vontade dele. Sabe, muitas vezes vivemos nossa vida correndo, ocupados, cheios de tarefas, problemas e distrações. E, no meio desse turbilhão, Deus nos chama. Ele deseja falar conosco, corrigir nossa rota, renovar nossas forças e, principalmente, nos fazer frutificar. A pergunta que fica hoje é: como está o solo do seu coração? Jesus, em sua infinita sabedoria, contou uma história que ecoa através dos séculos. Uma história que não envelhece, não perde a força e que hoje, mais uma vez, vem diretamente para mim e para você. É conhecida como a parábola do semeador. Ele descreve um agricultor que sai para semear. Imagine essa cena. Um homem simples, mas cheio de esperança, com uma bolsa carregada de sementes. Ele anda pelos campos, lançando essas sementes de forma generosa, sem escolher onde. Ele semeia em toda parte, no caminho, entre pedras, no meio dos espinhos e na terra boa. Cada tipo de solo representa o estado do coração de quem ouve a palavra de Deus. E a pergunta que o Espírito Santo quer que você reflita hoje é: onde está caindo a semente que Deus lança sobre você? Será que sua vida tem sido aquele caminho duro, onde nada penetra? Ou quem sabe um solo raso, cheio de empolgação momentânea, mas que logo seca? Talvez você perceba que há muitos espinhos sufocando o que Deus quer fazer em você. Ou, quem sabe, você está buscando ser a terra boa, aquela que recebe, guarda e frutifica abundantemente. Essa reflexão não é para acusar, é para despertar, porque Deus nunca desiste de nós. Ainda que o solo do seu coração esteja duro, Ele é capaz de arar, quebrar as pedras, arrancar os espinhos e transformar completamente a sua vida. Se você deseja que Deus prepare o solo do seu coração, comente agora: fala comigo, Senhor. Declare isso nos comentários e permita que essa palavra comece a germinar em você. Jesus começa a explicar que algumas sementes caíram à beira do caminho. Imagine aquele chão batido, endurecido, onde tanta gente já passou, deixando tudo compacto, fechado, sem espaço para nada penetrar. A semente até cai, mas não entra, não encontra brecha, não tem como se fixar. E, por estar exposta, rapidamente vêm as aves e levam embora. Assim é o coração de muitas pessoas. Corações endurecidos, machucados pela vida, calejados pelas decepções, dominados pela frieza, pela incredulidade ou simplesmente pela indiferença. Pessoas que até ouvem a palavra, até escutam mensagens, pregações, louvores, mas não deixam que essa palavra penetre. Fica na superfície, não gera transformação. Sabe, às vezes a dureza do nosso coração nem é proposital. Ela vem de traumas, dores, feridas, rejeições, dominados pela frieza, pela incredulidade ou simplesmente pela indiferença. Pessoas que até ouvem a palavra, até escutam mensagens, pregações, louvores, mas não deixam que essa palavra penetre. Fica na superfície, não gera transformação. Sabe, às vezes a dureza do nosso coração nem é proposital. Ela vem de traumas, dores, feridas, rejeições, decepções que nos fizeram criar muralhas para nos proteger. Mas o problema é que essas muralhas também impedem que a palavra de Deus entre e cure. E o inimigo sabe disso. Jesus nos alerta que, assim como as aves roubaram as sementes do caminho, o diabo vem e rouba a palavra antes mesmo que ela tenha qualquer chance de gerar fruto. Ele lança dúvidas, distrações, pensamentos de autossuficiência, incredulidade, orgulho, tudo para que aquilo que Deus falou não permaneça em nós.
Mas há uma boa notícia. Deus tem poder para quebrar qualquer dureza. Nenhuma dor, nenhuma mágoa, nenhuma decepção é maior do que o amor de Deus e o poder da sua palavra. Se você deseja hoje mesmo, Ele começa a arar o seu coração. Ele quer fazer isso. Ele quer entrar. Não permita que o inimigo roube essa oportunidade. Não permita que as dores do passado definam seu presente nem seu futuro. Deus está batendo à porta do seu coração e dizendo: se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e farei morada. Se você deseja que Deus quebre toda a dureza do seu coração, escreva agora nos comentários: entra, Senhor, meu coração é teu. Declare isso em fé e permita que o Espírito Santo comece essa obra hoje. Jesus continua a parábola e fala agora sobre as sementes que caíram em meio às pedras. Diferente do caminho, aqui até há um pouco de terra. A semente consegue germinar rapidamente, mas há um problema sério: não há profundidade. Logo abaixo da superfície, existem pedras escondidas, impedindo que as raízes cresçam, se fortaleçam e sustentem aquela plantinha. Sabe aquela empolgação inicial, aquela emoção que sentimos quando ouvimos uma palavra poderosa, uma canção que nos toca, uma oração que nos faz chorar? Pois é, isso acontece. A pessoa recebe a palavra com alegria, se anima, se envolve, mas essa fé é rasa, superficial. Ela não cria raízes. E quando vem o sol forte, que representa as lutas, as adversidades, as provações da vida, aquela plantinha que nasceu cheia de entusiasmo, simplesmente seca, murcha, não resiste, porque não tem profundidade, não tem raiz. Muitos vivem assim. Querem bênçãos, querem milagres, querem promessas, mas não querem compromisso. Não querem tempo de qualidade na presença de Deus, não querem buscar a palavra, não querem construir relacionamento. E sem raiz, a fé não sobrevive. Ela se desfaz na primeira crítica, na primeira dificuldade, na primeira porta que se fecha. Deus não quer que você viva de emoções passageiras. Ele quer te levar para um lugar de profundidade espiritual. Ele quer que você seja alguém firme, inabalável, com uma fé que não desmorona quando as tempestades chegam, porque você estará enraizado nele, na rocha que é Cristo. Talvez você perceba agora que sua vida espiritual tem sido assim, um ciclo de empolgação e desânimo, de começar e parar, de ir e voltar. Hoje, Deus te convida a cavar mais fundo, a remover as pedras escondidas no seu interior, mágoas, pecados não confessados, traumas, incredulidade, tudo aquilo que impede sua fé de crescer de verdade. Se você deseja criar raízes profundas na presença de Deus, comenta agora: quero ser raiz forte, Senhor. Escreva isso em fé e permita que Deus aprofunde sua caminhada com Ele. Jesus então segue, falando das sementes que caíram entre os espinhos. Aqui, diferente dos outros solos, a terra até é boa. As sementes germinam, começam a crescer, mas há um problema muito sério. Existem espinhos crescendo junto. Esses espinhos representam as preocupações da vida, as ansiedades, as seduções do mundo, o amor pelas riquezas, a busca desenfreada por status, conforto, prazer e sucesso. São coisas que, aos olhos humanos, parecem inofensivas ou até normais. Afinal, quem não se preocupa? Quem não corre atrás de melhorar de vida? Quem não busca um pouco de segurança, estabilidade ou diversão? O problema é quando essas coisas tomam tanto espaço no coração que acabam sufocando a presença de Deus. O espiritual fica para segundo plano. A oração vai sendo esquecida. A leitura da Bíblia é deixada para depois. A comunhão com Deus se torna rara. E assim, os espinhos vão crescendo e crescendo até que sufocam completamente a vida espiritual. Quantas pessoas vivem assim, cheias de boas intenções, amam a Deus de verdade, querem segui-lo, mas vivem sobrecarregadas, ocupadas demais, distraídas demais, ansiosas demais. Elas não percebem que aos poucos estão sendo sufocadas espiritualmente. E sabe o que é pior? Muitas vezes isso acontece sem barulho, sem perceber. O inimigo não precisa tirar Deus da sua vida, ele só precisa te deixar ocupado demais. Jesus está te alertando hoje. É hora de arrancar os espinhos. É hora de fazer uma faxina no coração, de olhar com sinceridade e perguntar:
O que tem sufocado minha fé? O que tem ocupado o lugar que é de Deus no meu coração? Deus não te chamou para viver uma vida sufocada, sem paz, sem propósito. Ele te chamou para uma vida abundante, cheia de fruto, cheia de presença, cheia de sentido. Mas para isso você precisa fazer escolhas. Escolher o que fica e o que precisa sair. Se hoje você entende que é tempo de limpar seu coração dos espinhos, escreve agora: limpando o meu coração, Senhor. Declare isso e permita que Deus te ajude nesse processo de libertação e crescimento. Mas então Jesus fala da boa terra. Ah, que cena maravilhosa! As sementes que caem nesse solo encontram um lugar perfeito para crescer. A terra é macia, fértil, limpa de pedras e livre de espinhos. Aqui, as raízes se aprofundam, os caules crescem fortes, os frutos aparecem, 30, 60 e até 100 vezes mais do que foi plantado. Essa boa terra representa os corações que estão preparados, sedentos, quebrantados, dispostos a ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. Não é um coração perfeito, porque ninguém é, mas é um coração disponível, ensinável, sensível à voz do Senhor. Sabe o que é lindo? Deus não exige perfeição, mas sim disposição. Ele só quer que você abra espaço no seu coração para Ele agir, que você permita que a semente da palavra não fique apenas na superfície, não seja arrancada, não seja sufocada, mas que ela encontre espaço para crescer, florescer e frutificar. Ser boa terra não significa viver uma vida sem lutas, sem problemas, sem tristezas, não. Significa que, apesar de tudo isso, você permanece firme, alimentando sua fé, cuidando do seu relacionamento com Deus e permitindo que Ele te transforme dia após dia. Deus quer fazer de você alguém que frutifica, e o fruto não é apenas bênçãos para a sua vida, mas transformação que alcança sua família, seus amigos, suas finanças, seu emocional, saúde e, principalmente, seu propósito espiritual. Quando você se torna boa terra, sua vida começa a testemunhar o amor, o poder e a graça de Deus de forma visível para quem te cerca. Então reflita agora. Seu coração tem sido essa boa terra? Tem espaço para Deus operar livremente? Ou ainda existem coisas que precisam ser arrancadas, quebradas, curadas? Se hoje você decide ser essa boa terra, escreve aqui nos comentários com fé: Senhor, eu sou tua boa terra. Profetize isso na sua vida e permita que Deus faça uma obra poderosa em você. Querido, perceba que essa parábola não é apenas uma história bonita. Ela é um espelho da nossa vida espiritual. Ela nos obriga a olhar para dentro e responder com sinceridade: que tipo de solo eu tenho sido? E aqui está uma verdade poderosa. O tipo de solo que você é não é fixo, não é algo imutável. O coração duro pode ser quebrado. O solo raso pode ser aprofundado. O terreno cheio de espinhos pode ser limpo. Deus é especialista em transformar terrenos espirituais. Sabe o que isso significa? Que não importa como você chegou até aqui. Não importa se até hoje sua fé estava rasa, se você estava sufocado pelas preocupações ou se nem conseguia mais ouvir a voz de Deus. O Senhor está pronto para transformar seu coração. Deus é como um jardineiro amoroso. Ele se aproxima, observa o estado do seu coração e, com amor, começa a trabalhar. Ele pega a enxada espiritual, quebra a dureza, arranca as pedras, limpa os espinhos, rega com sua palavra e planta novas sementes. Sementes de vida, de esperança, de fé, de transformação. Mas preste atenção, o jardineiro só trabalha onde ele é bem-vindo. Deus não invade corações. Ele bate a porta e espera que você abra. Apocalipse 3:20. Se você deseja, Ele começa hoje mesmo essa obra linda em você. Talvez você já tentou sozinho, já lutou contra hábitos, já tentou abandonar preocupações, já tentou ser uma pessoa melhor, mas sempre acaba no mesmo lugar. É porque essa transformação não vem da força humana, ela vem de Deus.
É a presença do Espírito Santo que quebra, limpa, transforma e gera frutos eternos. Se você sente Deus te chamando nesse momento, saiba, não é por acaso. É o Espírito Santo te atraindo, te convidando para algo novo, mais profundo, mais real. Se você deseja essa transformação, escreve aqui com fé: trabalha em mim, Senhor, e permita que Ele comece essa obra maravilhosa no seu coração hoje mesmo. Agora que você entende essa poderosa verdade sobre ser boa terra, é hora de refletirmos sobre algo muito sério. Existem 3 inimigos que constantemente tentam impedir o crescimento da palavra de Deus em sua vida. O primeiro inimigo é o próprio inimigo espiritual, Satanás. Assim como os pássaros na parábola que vêm rapidamente e comem as sementes que caem no caminho, ele tenta roubar a palavra antes mesmo que ela tenha chance de germinar. Como ele faz isso? Com mentiras, distrações, confusão, dúvidas e incredulidade. Ele sussurra ao seu ouvido: isso não é para você, você nunca vai mudar, você não é digno. Mentiras para roubar sua fé. O segundo inimigo são as dificuldades e provações da vida. O solo pedregoso representa aqueles que até recebem a palavra com alegria, mas não criam raiz. Quando vem a luta, a perseguição, os problemas, eles desanimam e abandonam a fé. E quem nunca passou por isso? Quem nunca sentiu o peso dos problemas tentando esmagar a esperança? É por isso que precisamos aprofundar nossas raízes na presença de Deus, no relacionamento com Ele, e não apenas viver de momentos emocionais. O terceiro inimigo são os espinhos, as preocupações, as ansiedades, os encantos e seduções deste mundo. Coisas que parecem normais, mas aos poucos vão tomando tanto espaço que abafam a voz de Deus. É o excesso de trabalho, a busca desenfreada por dinheiro, por status, por aprovação, o medo do amanhã, o estresse, as distrações, tudo isso se torna um sufocamento espiritual se não for colocado no devido lugar. Mas aqui vai uma chave espiritual poderosa. Você não precisa aceitar viver assim. Você pode escolher, hoje, entregar tudo isso nas mãos de Deus e deixar Ele limpar seu terreno. Se você está decidido a não permitir que esses inimigos roubem o que Deus quer fazer na sua vida, comenta com fé: eu escolho ser solo fértil para Deus. Declare isso sobre sua vida. Quando entendemos tudo isso, surge uma pergunta muito importante: como, na prática, eu posso me tornar uma boa terra? Como preparo o meu coração para que a palavra de Deus cresça, crie raízes e frutifique? A primeira chave é a humildade. Um coração humilde reconhece que precisa de Deus todos os dias. Não é sobre saber tudo, nem sobre ser perfeito. É sobre estar disposto a aprender, ouvir, obedecer e se render. A humildade quebra o solo endurecido da alma. A segunda chave é a intimidade com Deus. Assim como um jardineiro cuida todos os dias do seu jardim, nós também precisamos cuidar do nosso coração diariamente, passando tempo na presença de Deus. Leitura da palavra, oração, louvor, jejum, tudo isso rega o nosso espírito e fortalece nossas raízes. A terceira chave é a renovação da mente. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa trocar os pensamentos do mundo pelos pensamentos de Deus, deixar de lado a mentalidade de derrota, de medo, de escassez, de ansiedade e preencher a mente com as promessas, com a verdade e com a esperança que vem do Senhor. A quarta chave é a obediência. Não adianta apenas ouvir a palavra, é preciso praticar. Jesus disse em Lucas 11:28, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A obediência é como adubar o solo. É isso que faz a semente crescer forte e saudável. E aqui está uma revelação preciosa. Quanto mais você cuida do seu coração, mais o fruto começa a aparecer. Frutos de paz, amor, alegria, paciência, domínio próprio, fidelidade, generosidade, frutos que não abençoam só você, mas todas as pessoas à sua volta. Se você deseja essa transformação, escreve nos comentários com fé: Senhor, eu quero ser uma terra fértil, cheia dos teus frutos. E declare isso sobre sua vida, que o céu veja a sua decisão hoje. Agora que você entende como preparar seu coração, existe uma verdade que precisa ser gravada profundamente na sua alma.
O crescimento não acontece da noite para o dia. Assim como uma semente não vira árvore em 24 horas, a transformação espiritual também leva tempo, cuidado e constância. Muitas vezes você pode olhar para sua vida e pensar: parece que nada está mudando, parece que Deus não está me ouvindo, parece que minhas orações não estão sendo respondidas. Mas deixa eu te lembrar algo poderoso: Deus trabalha no invisível. Enquanto você ora, busca, se rende, Ele está agindo debaixo da superfície, preparando suas raízes, fortalecendo sua base. Talvez hoje você esteja vivendo aquele processo em que parece que não há fruto, que não há resposta, mas a palavra está criando raízes. E quanto mais profundas forem essas raízes, mais forte será a árvore, mais abundante será o fruto, e mais nenhuma tempestade conseguirá te derrubar. Sabe, às vezes Deus não te dá a resposta imediata, porque Ele está mais interessado em construir algo sólido dentro de você do que simplesmente resolver um problema passageiro. Ele quer fortalecer sua fé, te amadurecer, te ensinar a confiar mesmo quando não vê. Lembre-se do que Jesus disse em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A chave não é correr, não é se apressar, é permanecer, firme, conectado, enraizado em Cristo. E sabe o que é lindo? Quando o fruto chega, ele não abençoa só você. Ele alimenta sua casa, sua família, seus amigos, seus vizinhos. Sua vida se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. As pessoas começam a olhar para você e perceber: algo mudou, Deus está nessa vida. Se você está disposto a permanecer firme, mesmo quando não vê, declara nos comentários: eu escolho permanecer em Cristo. E que o céu registre sua decisão hoje. Deus está te fortalecendo. Chegamos à última parte desta reflexão, um momento para que você tome uma decisão definitiva para a sua vida espiritual, emocional e também financeira. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, desemprego ou sente que a prosperidade parece distante, quero que saiba que há uma solução verdadeira e que já transformou a vida de milhares de irmãos e irmãs ao redor do mundo, inclusive a minha. No primeiro link da descrição deste vídeo, estou deixando um caminho comprovado, um plano de fé e ação que pode acabar com esse ciclo de luta e trazer a prosperidade que Deus tem para você. Além disso, para fortalecer sua caminhada, estou oferecendo o livro Café com Deus Pai, uma ferramenta poderosa para te ajudar a construir uma intimidade diária com Deus e alimentar sua fé. E também a Bíblia Sagrada Leão de Judá, uma versão cheia de inspiração que tem ajudado muitos a encontrar direção e esperança na Palavra de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, eu peço que você faça algo muito importante agora. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você ama ou que precisam ouvir essa palavra hoje. Não quebre essa corrente de oração e fé. Juntos somos mais fortes e podemos levar esperança a quem está em luta. Lembre-se sempre, Deus é fiel para cumprir todas as promessas que fez a você. Ele não nos prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu estar conosco em cada passo do caminho. E mais do que isso, Ele prometeu vitória, paz e abundância para quem persevera. Que sua fé nunca esmoreça, que sua esperança seja firme e que o amor de Deus seja a luz que guie seus dias. Você é mais que vencedor, pois aquele que está em você é maior do que qualquer dificuldade. Se você creu nessa palavra, deixe seu amém nos comentários e declare vitória para a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você hoje e sempre. Amém.